Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. Nosso programa é ao vivo nesta quinta-feira, e você pode ligar para nós, são exatamente 22 horas mais 11 minutos. Ligue para nós no 3342-7096, 3342-7096. Você ainda pode participar pelo nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net. Eu repito, contato@ministeriodareconciliação.net. Ou você pode se juntar a nós ainda na rede social Facebook, Luiz Carlos Aparício. Faça seu pedido de oração, apresente sua pergunta bíblica, ok? Encaminhe também uma sugestão de tema para nós estarmos abordando à luz da palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 28 de junho de 2002, e o programa tem por objetivo hoje dedicar a responder perguntas dos nossos telespectadores. Nós temos algumas perguntas dos programas anteriores e vamos procurar atendê-los, os nossos telespectadores, através da programação de hoje. O texto de João 5,39 nos adverte no sentido de examinar, consultar, buscar resposta para as nossas indagações a respeito da vida, à luz sempre das Escrituras Sagradas. Vamos ler o texto. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Duas coisas importantes em que a palavra de Deus prioriza. Primeira delas, orientação quanto à vida eterna. De onde vim, o que sou, para onde vou, de que forma sou composto, qual a minha relação com Deus, se sou um ser espiritual, qual o futuro da minha alma, do meu espírito. A respeito tudo que está relacionado a questões de vida eterna, a Bíblia prioriza resposta para isso. Todas as indagações dos homens a respeito da onde vim e para onde vou, sobre o ponto de vista da eternidade, sobre o ponto de vista da vida depois desta aqui, da vida terrena, a Bíblia se propõe prioritariamente a responder. Segundo lugar, no texto que lemos, a Bíblia também, ela nos leva por um caminho de confirmação a respeito da pessoa de Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro. Então, se eu quero ter uma relação com Deus, a Bíblia também é um manual que prioriza uma revelação e uma manifestação explícita da pessoa de Deus. Ou seja, se eu quero conhecer a Deus, saber quem Ele é, o caminho que eu devo buscar para entender esse Deus ou saber mais desse Deus é a Bíblia Sagrada. Eu repito, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dizem quem eu sou, palavras de Jesus Cristo. Responder dúvidas à luz da palavra de Deus é o objetivo do nosso programa de hoje. Eu quero citar ainda os Salmos 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Prioritariamente, a Bíblia é um manual de orientação a respeito da vida eterna e a respeito da pessoa de Deus. Mas mais do que isso, a Bíblia é uma bússola, é um orientador. Então, no Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas vezes nós estamos em dúvida a respeito de decisões que precisamos tomar? Quantas das vezes estamos inquietos por não saber exatamente o que vamos fazer? Outras vezes estamos à procura de um conselho, à procura de um orientador. A palavra de Deus, então, é esta lâmpada, é esta luz que nos ilumina e que tem a proposta, tem a intenção de facilitar, então, as nossas decisões da vida.
A Bíblia responde. Esse é o tema do programa de hoje e o nosso objetivo é tirar dúvidas dos nossos telespectadores, sempre à luz da palavra de Deus, que é lâmpada, que é luz e que ela mesmo nos convida que devemos examiná-la para obter uma direção a respeito da vida eterna e a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Quero incentivar você então a ligar para o nosso programa 33427096, 33427096 é o nosso telefone. A irmã Valéria está à linha para atender você, tá bem? Você também pode fazer seu contato pelo correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net e também no Facebook, Luiz Carlos Aparício. O irmão Tavares está ao computador para receber sua pergunta, seu pedido de oração, seja por e-mail, seja também pela rede Facebook. Então participe e seja edificado pela palavra de Deus. Nós vamos ao nosso apoio cultural, voltamos já já. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação, Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Vinte e 22h mais 19. Nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, dia 28 de junho de 2012. E você pode ligar para nós no 33427096. Nosso programa hoje é a Bíblia Responde. Estamos então tirando dúvidas dos nossos telespectadores à luz da palavra de Deus. E você pode participar. Participe também fazendo o seu pedido de oração, que nós no final do programa estaremos orando por você e também estaremos levando os pedidos para as nossas orações particulares. Ok? Vamos à agenda da igreja nesse momento. Eu quero convidar você para fazer sua matrícula já para o segundo semestre de 2012 no nosso seminário teológico, tá bem? Vá na nossa igreja em um dos nossos dias de culto e já faça então a sua matrícula. Nós vamos colocar a grade das aulas para o segundo semestre para você ter uma ideia do que vamos estar abordando. Nós temos aulas sempre segunda e sexta, de 19h45 até as 22 horas. Na segunda, sempre na primeira aula, nós temos a doutrina fundamental, doutrina sistemática. Nesse próximo semestre, nós vamos falar sobre doutrina da salvação, soteriologia, doutrina do Espírito Santo.
paracletologia. Ainda na segunda-feira, a segunda aula será sobre liderança, gestão e princípios de teoria geral de administração. Então, é aquela área que está ligada mais a questões do líder. Na sexta-feira, a primeira aula, religiões mundiais, seitas e heresias, e nós estaremos abordando temas ligados a pós-modernismo e modismos teológicos. E a segunda aula, depois do intervalo, introdução à escatologia, apresentando princípios gerais sobre a doutrina das últimas coisas. Então, quero pedir para você não deixar para cima da hora, faça já sua matrícula, procure a irmã Valéria, nossa secretária ali do Seminário Teológico, e faça logo sua matrícula. Se você quiser mais informação sobre isso, você acessa o nosso portal na internet, que é www.ministeriodareconciliação.net. A propósito, é do portal que eu quero falar. Lá no portal você encontra as mensagens anteriores aqui da TV, que você assiste a qualquer momento que você quiser. Você pode baixar, inclusive, pode fazer cópia dos nossos programas. Nós temos mensagens também pregadas na igreja. Está aí, então, a página principal do nosso portal. Temos sempre notícias falando sobre o mundo da religião. Essa semana, inclusive, tem notícias sobre Israel, bastante interessante. Uma palavra escrita do pastor que fala sobre a cruz e as últimas palavras de Jesus. É uma referência, inclusive, à celebração da Ceia do Senhor, que será essa semana na nossa igreja. Então, no nosso portal você tem a nossa declaração de fé, você tem mensagens do pastor Luiz, do pastor Hélio de Souza, do pastor Natanael Rinaldi, você tem mensagens do pastor Hernandes Dias Lopes, você tem uma série de mensagens e também tem espaço para mandar sua pergunta, para fazer seu aconselhamento bíblico, também estudos bíblicos. www.ministeriodareconciliação.net. No próximo domingo nós temos uma programação especial em nossa igreja e eu quero convidar você para estar conosco. 9 da manhã nós temos evangelismo pessoal. Estaremos então nos reunindo 9 da manhã na igreja e saindo da igreja 9 da manhã para falarmos do amor de Deus. Então o irmão José do Carmo, presbítero José do Carmo, que está na coordenação desse trabalho, está aguardando todos os irmãos da igreja. E você que gosta de evangelizar, se quiser estar conosco, domingo, 9 da manhã, nosso ponto de encontro é na igreja e depois sairemos para evangelização no bairro. Depois, 18 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical, domingo às 18 horas, estamos iniciando uma série nova de estudos. Vou pedir para colocar então na tela sua aí, a nova lição. Está aí. As lições já estão na nossa igreja, você já pode adquirir. Nós temos então esse tema, vencendo as aflições da vida, e vamos estar falando uma série de assuntos, uma série de problemas relacionados à vida. Então nós teremos temas sobre aflição, sobre enfermidade, sobre morte, traumas de violência social, as aflições da viuvez, a despensa vazia, a divisão espiritual dentro do lar, rebeldia dos filhos, a angústia das dívidas, quando se perde os bens terrenos, a inveja, um grave pecado, as dores do abandono, a verdadeira motivação do crente e a vida plena com Cristo nas aflições. Então adquira a sua lição lá na nossa igreja e venha estudar conosco a palavra de Deus sempre aos domingos, às 18 horas. Logo depois, no próximo domingo, nós temos às 19h15 a celebração da Ceia do Senhor. Nós vamos então trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é a morte de Jesus. Ele morreu para nos dar vida. Se temos vida eterna, foi porque Ele morreu na cruz, e essa é a nossa declaração maior de fé. Confiamos no sacrifício de Jesus e Ele é efetivamente que nos dá o direito da vida eterna. Então, domingo, 19h15, o nosso culto de celebração e ministração da Ceia do Senhor. Você já conhece
o jornal A Voz do Litoral? Então quero assim convidar você a procurar aí no seu jornaleiro, tá bem? O jornal A Voz do Litoral. Você pode procurar e se edificar também com a palavra de Deus. Então está aí, na sua tela, ok? O nosso jornal, o espaço onde o pastor sempre traz uma mensagem e que fala sobre o perigo da autoilusão, que é a mensagem desta semana, tá bom? Quero lembrar ainda a todos que nós teremos vigília no domingo, dia 8/7, 8 de julho, sem ser o próximo domingo, o outro. Nós temos vigília na nossa igreja, na passagem de sábado para domingo, às 0 horas, das 0 até as 5 da manhã, estaremos orando, buscando a presença de Deus, clamando, ok, pela necessidade da igreja e de todo o povo. Você, inclusive, que mandar nosso pedido de oração hoje, na semana que vem, nós estaremos levando para a vigília, para estar intercedendo também pela sua vida. Eu quero falar agora sobre a Semana do Conhecimento, ok? Vou colocar na tela já o banner, tá aí. Semana do Conhecimento 2012, mês de julho é mês de férias escolares, nós também temos férias no nosso seminário teológico e nessa semana, de 23 a 27, segunda, quarta e sexta, nós teremos uma programação especial em nossa igreja. E o pastor está lá falando sobre fenômenos sobrenaturais. Vamos falar na segunda-feira sobre ufologia e vamos falar sobre OVNIs, objetos voadores não identificados, e vamos estar falando sobre ETs, extraterrestres, à luz da palavra de Deus, na segunda-feira, ok? Na quarta-feira nós estaremos falando sobre mensagens subliminares, à luz da palavra, até onde nós devemos ficar preocupado com uma mensagem chamada de subliminar, ou até onde isso é um exagero, até onde isso seja tem mais a intenção de produzir um frenesi do que uma verdade. Então, na quarta-feira. E na sexta-feira, nós vamos falar de experiências espirituais. Vou falar de casos de pessoas que dizem que no leito da morte tiveram um encontro, passaram para o outro lado, puderam ver o túnel, uma luz que iluminava o outro lado da vida. Vamos falar dessas experiências pós-morte, de algumas pessoas que em estado de coma, por exemplo, vivenciaram situações como essa, e vamos estar falando também mais de possessão maligna, vamos estar falando também de batismo com o Espírito Santo, de algumas experiências também dentro de igrejas. Então, 23, 25 e 27 de julho, sempre às 20 horas, no Ministério da Reconciliação, quero convidar você para a nossa Semana do Conhecimento. É sempre uma oportunidade de, com um olhar investigativo sobre depoimentos, depoimentos e sobre experiências de pessoas, nós fazermos uma análise investigativa à luz da palavra de Deus, ok? Nós vamos então adorar a Deus. Hillsong canta, nós voltamos já já.
Estamos de volta com Hora da Reconciliação, são exatamente 22 horas mais 33 minutos, e você pode ligar para nós no 33427096. Estamos aguardando seu pedido de oração, sua pergunta bíblica, sua sugestão de tema para estudos bíblicos ou para próximos programas. Eu quero agradecer a ligação do irmão Rogério, ele pede oração pela conversão de sua esposa, irmã Joyce, e agradece pelas orações, pelo restabelecimento da saúde de sua esposa que passou por cirurgia. Graças a Deus, um abraço para vocês, amados. A irmã Elisângela também Almeida, ela manda um abraço para nós, também está participando do nosso programa pelo Facebook. O irmão Flávio faz uma pergunta bíblica sobre perda de salvação, citando Hebreus capítulo 6. O irmão presbítero Amauri deseja a paz a todos, manda um abraço para o pastor Luiz e pede oração pela família. Deus abençoe sua vida, querido. A irmã Nalva pede oração por sua saúde, por sua família, por todos os irmãos da igreja e manda parabéns pelo programa. Obrigado, querido. Deus abençoe sua vida. A irmã Valda pede oração pelo irmão Luiz, que passa por problema de saúde, e pela mãe dele, que está muito abalada pela enfermidade do filho, e também pela sua família. O irmão José do Carmo parabeniza o programa e pede oração pelo filho Leandro e por toda a sua família. Graças a Deus. 33427096 é o telefone para a sua participação. Vamos então atender a perguntas dos nossos ouvintes e dos nossos telespectadores. O irmão presbítero José do Carmo faz a pergunta. Baseado em João capítulo 5, na passagem do paralítico de Betesda, o tal anjo que agitava a água é uma superstição judaica e Jesus quebrou essa ideia, pastor? Eu reitero, João 5 trata-se de uma superstição judaica? Esta é a pergunta do nosso irmão. Sim, sua posição é correta, querido. João 5, o tanque de Betesda, é efetivamente podemos dizer assim, uma superstição judaica. Infelizmente, a correta interpretação de texto como este é que leva, nos dias de hoje, muitos viverem um evangelho sustentado em fundamentos frágeis. Por exemplo, o da crendice popular, o da superstição. Jesus curou aquele homem pela palavra. Ele não deu continuidade àquela dependência ou àquela cegueira da dependência do tal anjo que aparecia de tempo incerto. Jesus curou no dia de sábado. Isso é provável que a crendice limitava até isso. Eu fico imaginando que alguém diria que no dia de sábado, já que é judaica, certamente o anjo estava de folga e o anjo não trabalhava. Jesus trabalhou nesse dia. Jesus não precisou de tanque consagrado, de água gerada por movimento de anjo. Jesus não precisou de anjo. Jesus não precisou de tanque, muito menos de alguém que ajudasse o paralítico a se conduzir até o tanque, ou ajuda de pessoas. Com sua palavra, Jesus simplesmente disse: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia. É isso que nós precisamos viver. Voltar ao evangelho que valoriza a autoridade da palavra e não mais vivermos as tais baboseiras do evangelho folclórico que está no nosso meio, como esteve também, infelizmente, nos tempos bíblicos, principalmente nesse texto, no folclórico judaico. João 17:17 fala assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então combine esses textos. Ao citar João 17:17, a Bíblia diz que
A palavra é a verdade. Em João 8,32 diz que a verdade é que liberta. Ora, se a palavra é a verdade e a verdade que liberta, nós precisamos valorizar mais a palavra de Deus do que os movimentos de crendices, de folclores, de superstições. João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho à verdade. Olhem só, aonde existir palavra, há liberdade. E aonde existir palavra e liberdade, foi porque Jesus operou isso. João ainda, capítulo 6, versículo 63, João 6, 63, a Bíblia diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Olha só, a palavra de Deus é Espírito e vida. E ainda, Hebreus capítulo 4 e versículo 12, a própria Bíblia dá testemunho da própria palavra ou da própria Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. É preciso que o evangelho de hoje se desperte e dê mais valor à palavra e menos aos objetos, aos elementos, aos rituais, às declarações extras bíblicas, e voltemos de verdade à palavra de Deus. É isso que precisamos. Deus abençoe o amado irmão José do Carmo. O irmão Walter também nos faz uma pergunta. Ele é da Igreja Batista. A pessoa que se converteu e largou os vícios e depois voltou para eles, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala então de alguém que se converteu e depois volta aos vícios? Muito bem. Nós temos duas linhas oficiais de interpretação sobre esse assunto. A primeira, a calvinista, de Hebreus 6, 4, 6, que assegura que isso é impossível. Ou seja, de voltar aos vícios, uma pessoa que um dia já conheceu a palavra. Então, essa linha diz, se voltou aos vícios, é porque nunca foi liberto. Se saiu da presença de Deus, é porque nunca na presença de Deus esteve. Vamos lá para o texto. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 até o versículo 6. Hebreus 6, do 4 ao 6. Diz assim, e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, vou começar no 4, desculpe, é do 4 ao 6. Porque é impossível, olha a palavra. Vou repetir, porque é impossível, Hebreus 6, 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pegue a palavra original. É impossível que isso ocorra. Que alguém que já experimentou o dom celestial, já foi participante do Espírito Santo, provou a boa palavra, já manifestou as virtudes do século futuro, que ela caia e que ela seja renovada de novo para arrependimento. Então esse texto diz que é impossível, ok? Esse texto não dá sustentação ao arminianismo, à perda de salvação. Ele dá sustentação ao calvinismo. Mais do que isso, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só. Muita coisa pode dizer que libertou e, na verdade, não libertou. Mas a Bíblia é clara, João 8,36. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Deus libertou, está livre de verdade. Então não pode justificar a sua volta. Segundo, a segunda linha, a linha arminianista.
ela sugere que isso seja possível, que pode acontecer. Porém, o segundo estado da pessoa é pior do que o primeiro. Vamos lá? 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. 2 Pedro 2, do 20 até o 22. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nas corrupções nelas e vencidos, e cedeu, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo-o, se desviarem do santo mandamento que lhe fora dado. Por isso a palavra tanto, desviado, é citado geralmente por arminianista, aqueles que acreditam que a pessoa pode estar em Cristo, ser liberta e depois voltar aos vícios. Mas o que nós precisamos entender aqui? Primeiro, dentro dessa linha ainda, vai escandalizar o Evangelho e o nome de Deus, colocando em dúvida o próprio agir de Deus. Imagine só, Deus faria uma obra em alguém, cuja essa obra depois se torna argumento até para as pessoas colocarem em dúvida o que Deus faz, o que Deus realiza. Segundo, terá maiores evidências de dependência, e sua libertação será mais difícil. É o que o texto afirma, o segundo estado pior do que o primeiro. Então, nós temos que ponderar as duas. As duas linhas são aceitas no Evangelho, por isso estou passando as duas para vocês. Eu acompanho a primeira linha. O trabalho de Deus, ao meu ver, é perfeito. E para mim, salvação é exclusivamente obra de Deus. O homem não participa nela. A participação do homem já é resultado daquilo que Deus revelou para esta pessoa. Salmos 18:30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada e é um escudo para todos que nele ou nela confiam. Amém, queridos? Temos ainda a pergunta da irmã Elisete. Ela diz assim: na ceia, os irmãos devem esperar para tomá-la juntos? É errado a congregação que não espera uns pelos outros? Vamos lá para 1 Coríntios 11, versículo 33. 1 Coríntios 11, 33. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. 1 Coríntios 11, 33 diz claramente que deve se esperar. Porém, a ceia do Senhor, na igreja primitiva, era uma refeição. Em nossas igrejas, é apenas um cerimonial simbólico. O que acontecia era que muitos que chegavam na frente comiam exageradamente, não deixando refeição para os que chegavam mais tarde. Ora, e aquilo que era usado como símbolo da morte de Jesus, não deveria ser motivo para esse tipo de escândalo. Quem chegava na frente comia o melhor, ou comia exageradamente, e os que chegavam atrás não tinham o que comer. Como trata-se de uma igreja no contexto do mundo grego, certamente eles ainda não haviam largado o mau costume da glutonaria e até da bebedice. Imagine se em nossas casas, os que chegam primeiro vão à panela, vão à mesa, comem tudo, sem deixar para os que ainda vão chegar depois. Esperar uns pelos outros é aqui uma questão de corrigir os excessos, uma questão até de educação. Isso trata-se de costume e não de doutrina, ok? E, como nossa ceia é simbólica, também quanto à quantidade dos elementos, não vemos razão para se alterar o costume. Então, doutrina interfere em salvação, costume não. Esperar uns pelos outros para participar é costume, então não interfere para a salvação, ok? Porém,
eu preciso entender a ideia do costume. Em resumo, não há problema quanto ao esperar ou não esperar. Apenas é importante todos viverem o mesmo padrão dentro de uma mesma congregação. Não é legal alguns esperarem e outros não esperarem na mesma casa. Então, se na sua igreja, à medida que vai distribuindo, a pessoa já participa, que seja isso um padrão dentro da sua igreja. E sim, na sua igreja o pastor orienta para que todos esperem, então todos devem esperar. Nós temos que ser unânimes até nos bons costumes, nos bons hábitos. Ok? São exatamente 22 horas mais 49 minutos. Você pode ligar no 33427096. Estamos aguardando o seu pedido de oração, a sua pergunta bíblica. Eu repito, 33427096. Vamos ao nosso apoio cultural. Volto já já. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Compromisso com a verdade bíblica. A hora da reconciliação. Apresentação, pastor Luís Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Às 22 horas mais 51 minutos, você pode ligar e participar. Eu tenho a participação ainda aqui da irmã Luciana, que pede oração por ela, parabeniza o programa, por ser uma bênção. A irmã Jeane parabeniza o pastor Luiz pelo programa e pede oração por ela e por sua família. Também temos a participação aqui da irmã Erlane, que manda a paz do Senhor aos irmãos. Seu filho Wesley faz uma pergunta sobre livre-arbítrio. Muito bem, nós vamos, acho que fazer um programa especial sobre isso, que eu tenho outra pergunta aqui também sobre isso. Mas eu quero lembrar vocês, programa Frente a Frente. A primeira entrevista que nós demos aqui, nós falamos sobre calvinismo, tá bom? É um tema bastante interessante para você ver a entrevista do pastor lá. O programa está na internet. Acho que é www.programafrenteafrente.com.br. Então você acessa lá ou procura Programa Frente a Frente que você vai achar. A irmã Rose pergunta se para participar da ceia tem que ser batizado, pede oração por sua família. Irmão Tavares pede oração pela sua filha Fernanda, que se encontra enferma. Muito bem, quero agradecer aos irmãos. Você ainda pode ligar e participar, nós temos ainda alguns minutinhos. Vou correr, quero responder mais perguntas dos nossos telespectadores. O irmão Romildo, um abraço, querido. Ele citou na semana passada o texto de Lucas 13, 28, e ele diz: pastor, esse texto não é coerente com o tema
da comunhão perfeita, ou do amor perfeito, do governo perfeito, citado na lição bíblica da CPAD, que fala sobre Jerusalém celestial. Vamos lá para o texto, então, de Lucas 13, 28, que diz assim, Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Ok? Não há incoerência, não é incoerente. O texto bíblico fala de porta estreita, efetivamente, e ele então faz uma analogia. Os que entrarem pela porta estreita, pela porta da salvação, por ela participarão do reino de Deus em posição de destaque, ou seja, serão governantes. Por isso a ideia aqui todos os profetas no reino de Deus, inclusive Jacó, enquanto os que não entrarem pela porta serão lançados fora desta condição de eternidade, do céu, do reino de Deus e de participação no reino de Deus. Então, é isso que eu preciso entender. Aqueles que fizerem opção por salvação, eles terão o direito de participar do reino de Deus. Aqueles que não fizerem a opção pela porta estreita, ou por Jesus, ou serem eleitos, ou serem chamados por Deus, eles então ficarão de fora e não participarão do reino de Deus. É isso que o texto diz, e tem correlação, sim, direta com o tema Nova Jerusalém, que fala do reino de Deus e da eternidade. Ainda o irmão Edemir, da congregação cristã, ele faz a pergunta: o que significa a primeira, segunda e terceira hora? Que horários seriam esses? Ora, eu desconheço objetivamente, ou não tenho pelo menos a citação dessas expressões da Bíblia. Porém, se a irmã tiver o endereço, por favor, nos encaminhe o endereço bíblico para que nós possamos então fazer uma abordagem mais objetiva. Agora, quanto à hora e tempo, o Senhor Jesus tratou isso no texto de Mateus 20, versículo 1 até o 16. Pega aí sua Bíblia, Mateus 20, tá? Do 1 até o 16, quando ele fala dos trabalhadores na vinha, e fala dos trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, ou melhor, da terceira hora, da hora sexta, da hora nona, e assim por diante. Ou seja, referências específicas sobre várias horas. No versículo 8 até o 16, você vai ver um embate aqui. E a tônica é a soberania e a justiça divina. Esse texto quer dizer que há cristãos que trabalharão para Deus apenas uma hora, mas receberão o mesmo que aqueles que trabalharam o dia inteiro. Todos que trabalham durante o dia, que a Bíblia diz, sobre a luz do dia. O tempo de se trabalhar é esse tempo, o tempo onde Deus dá oportunidade para que nós trabalhamos, o tempo da vida, o tempo da graça. Muitos são chamados na última hora da vida, outros nascem em berço cristão. Porém, os primeiros não poderão pleitear vantagem sobre isso, alegando que trabalharam mais do que os demais. A ideia aqui é que as obras não pesarão para efeito de salvação nesse texto. Então, há pessoas que têm um encontro com Deus no leito da morte e não trabalharam, não tiveram condições de fazer nada para Jesus, mas eles terão direito de salvação. E há pessoas que nasceram no berço evangélico e tiveram a vida toda para trabalhar para o Senhor. Quer dizer, esse que trabalhou a vida toda, aquele dia não poderá dizer para Deus: como que tu dá a mesma salvação para ele e tu está dando para mim, se eu trabalhei muito mais, se eu me envolvi muito mais na tua obra. É o exemplo do ladrão da cruz. Então vejam só, mesmo quando eu falo de galardão no tribunal de Cristo, recompensa pelo trabalho efetuado, ok? Mesmo, não salvação, mas mesmo galardão por obra realizada para o Evangelho, as obras,
elas não serão objeto de galardão pelo tempo, mas pela qualidade delas. E eu posso ter uma qualidade elevada de obra, trabalhando 1 minuto, e alguém que trabalhou a vida toda e tem uma obra com qualidade inferior, porque trabalhou a vida toda para ele mesmo e não para o reino de Deus. Então a gente precisa entender isso. Em destaque, então, Mateus 20, versículos 8 até ao 16, eu destaco o 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos, é o que diz o nosso texto aqui. Muito bem, a irmã Maria de Lourdes agradece as orações dos irmãos e gratidão pelos irmãos Ivanildo e Valdo. Declara sua gratidão pelos irmãos Ivanildo e Valdo. Pede oração pelo Luiz, que está em estado grave. Irmã Andréia, deve haver uma preparação especial antes de irmos ao monte orar? Pergunta da nossa irmã. A irmã Guiomar pede oração pelo seu irmão que está na UTI e pelo seu sobrinho Edson. Muito bem. Deus abençoe sua vida. Nós chegamos realmente ao final do programa. Quero lembrar a todos que domingo tem evangelismo 9 horas da manhã em nossa igreja. O irmão José do Carmo estará esperando os irmãos para saírem para evangelização, e à noite 19h15 a celebração da ceia do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pelo teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia. Estamos certos, Senhor, que em ti há segurança. Estamos certos, Senhor, que em ti há a manifestação da verdadeira liberdade. Ó Senhor, estamos certos que o teu evangelho verdadeiro é aquele que anuncia a vida eterna, que anuncia o céu, que mostra para o crente que toda a nossa caminhada aqui tem que ser uma caminhada, Senhor, objetivando a nossa vida contigo. Por isso, Senhor, nos dá desejos melhores de te agradar, de fazermos realmente a entrega de nossas vidas completamente a ti. Nos leva, Senhor, pelo teu Espírito, a vivermos uma vida plena no teu Espírito, para que possamos de verdade, Senhor, te adorar e te louvar, independente das circunstâncias da vida. Senhor, temos lido aqui o nome de vários telespectadores, de vários participantes. Muitos estão junto conosco agora, Senhor, fazendo essa oração única a Ti. Nós queremos apresentar cada pedido de oração, cada agradecimento, cada necessidade. Senhor, nós intercedemos agora. Cura, Senhor, sara, te revela nesta grande salvação a todos, Senhor. Promove mudança na vida das pessoas. Alcança os lares esta hora. Te manifesta, Senhor, em graça, em paz, para a glória do teu santo nome. Abençoe esse veículo de comunicação, este programa, a Igreja da Reconciliação, teus servos que ajudam a manter este programa no ar, e que a tua bênção alcance a vida de todos. Esta hora é a nossa oração e o nosso agradecimento, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, graças ao bom Deus. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.